De pauta 2, Renato Freitas reassumiu a vaga de vereador lá na Câmara. Na verdade, a posse oficial vai acontecer hoje. A Câmara entra com recurso no Supremo Tribunal Federal. Legislativo Municipal quer que a decisão monocrática do ministro Luiz Roberto Barroso sobre a perda do mandato seja revista. O vereador Renato Freitas, do PT, retoma então o posto na Câmara Municipal de Curitiba hoje. De acordo com informações da assessoria de imprensa do Legislativo, não haverá uma cerimônia especial. A Câmara realiza a sessão plenária normalmente, hoje de manhã, então, com essa posse. A Câmara informou que apresentou na última sexta um recurso ao Supremo Tribunal Federal para que reveja a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso sobre a perda do mandato do vereador Renato Freitas. No último dia 23, Barroso suspendeu liminarmente a resolução aprovada em plenário pela Câmara que cassava o mandato de Freitas por quebra de decoro parlamentar. Com o protocolo no STF, a Câmara ingressa no feito e dá cumprimento à determinação liminar, reintegrando o vereador na função parlamentar. A partir da próxima segunda, aliás, então a partir de hoje, Renato Freitas retorna ao Legislativo sem prejuízo das suas prerrogativas regimentais, enquanto o caso é analisado pelo próprio relator Luiz Roberto Barroso, que pode exercer ou não o juízo de retratação. Se Barroso não revogar o caso para automaticamente a primeira turma do STF, que é presidida pela ministra Carmen Lúcia e também, além de Barroso, é composta por Dias Toffoli, Luiz Fux e Alexandre de Moraes. Renato Freitas foi cassado em um processo onde é acusado por quebra de decoro parlamentar ao participar no dia 5 de fevereiro de uma manifestação contra o racismo em um protesto aos assassinatos de negros. O plenário da Câmara entendeu que ele realizou ato político dentro da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Vale lembrar que Freitas foi eleito deputado estadual pelo PT nessas eleições de 2022. Bom, vamos lá, já falamos sobre isso aqui, né? Hoje ele retoma o cargo, direito dele. Houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que mais uma vez fez o serviço. Como fez o serviço a Lula, como fez o serviço a outros petistas. Aliás, o Supremo Tribunal Federal adora salvar um petista. Adora. É impressionante. E aí fazem o que tiver que ser feito para isso ocorrer. Te dou um exemplo. Com uma canetada... O Barroso destruiu todo um processo democrático que foi feito lá de cassação do Renato Freitas. O Renato Freitas não foi cassado porque alguém quis. O Renato Freitas foi cassado porque o conjunto de vereadores da cidade, que foi votado, que foi eleito, decidiu isso. Ponto. Então não foi uma canetada, não foi uma decisão individual. Houve amplo debate. O processo dele, Bia, me corrija se estiver errado, durou mais de 5 meses. E foi, e voltou, e refez votação. Né, e discutiram prazo. E veja, a decisão do Barroso nada tem a ver com isso. Ele chega a escrever no despacho dele que não se pode permitir que o racismo seja usado para caçar um vereador. Meu Deus do céu, Barroso, você leu o processo? Não tem nada a ver com racismo. Tem a ver com liberdade religiosa. Tem a ver com um código penal que proíbe que cultos sejam atrapalhados. Mas, enfim, no Brasil de hoje, Pedro, essas decisões aí, o Supremo Tribunal Federal serve para defender o PT. Ponto. Então eles vão fazer o que tiver que ser feito. Fizeram com Lula, fizeram com Renato Freitas, vão fazer com quem tiver que ser feito, com Gleisi, com Dirceu. Quem tiver que resolver, vão resolver. A impressão que eu tenho é essa. E agora ele retoma o cargo. Depois vai assumir a Assembleia no ano que vem, em fevereiro do ano que vem, e a vida segue. Quando a gente debate aqui o Supremo Tribunal Federal, algumas pessoas chegam a imaginar o seguinte: olha, por que a gente está discutindo tanto o judiciário? Na prática, a gente fala sobre o judiciário, sobre a importância dos ministros, sobre os critérios utilizados para escolher esse ou aquele ministro, justamente por isso. Porque na prática, esses ministros, muitas vezes individualmente, como nesse caso, uma decisão monocrática, eles conseguem atrapalhar, criar confusão em todo um sistema de divisão de poderes. Porque quando você tem, Mark, o Supremo Tribunal Federal tomando para si as rédeas de uma decisão que cabe exclusivamente à Câmara Municipal de Curitiba, quando ele reforma, muda uma decisão que inclusive a Justiça aqui do Paraná tinha já entendido como totalmente correta. Dizendo, olha, cumpriram ali os prazos, é prerrogativa da Câmara, tá tudo certo. Daí ele pinça aquilo lá, advogados caros conseguiram levar essa causa até o Supremo Tribunal Federal e monocraticamente aí eles decidem. Essa não deve ser, Mark,
uma luta ou uma disputa travada simplesmente pela Câmara Municipal de Curitiba. Eu entendo que os nossos senadores, os nossos deputados federais, os que estão nessa legislatura e os da próxima, eles precisam encampar esse debate. Porque se eles batem agora na Câmara de Curitiba, eles vão continuar batendo e batendo sempre. Fizeram isso com o piso da enfermagem. Ou seja, na opinião deles, o que parece é que pode fechar o legislativo e deixe lá, com seres iluminados, que não receberam voto de ninguém, que eles sim podem tomar as decisões que eles consideram civilizatórias. E muitas vezes o Barroso usa esse nome, ele entende que ele está numa missão civilizatória e não simplesmente em conduzir e garantir que a Constituição seja seguida.